Eu queria dizer que é um prazer enorme eu estar aqui. Eu estava fazendo umas contas. Essa é a 7ª vez que eu participo, tenho o prazer de participar do EUESRI e a oportunidade de contar com um pouco do tempo de vocês para falar um pouco do nosso trabalho. Eu tive a honra, me apresentando um pouco, de fazer parte da equipe da Imagem, que é o nosso distribuidor exclusivo aqui no Brasil, por quase 8 anos. Hoje eu faço parte da ESRI e tenho a possibilidade de não só trabalhar com o Brasil, mas trabalhar com a América Latina como um todo. E eu já tive fazendo essa apresentação em outros países da região, mas é sempre bom estar em casa. Então, vai ser bom trocar com vocês um pouco o que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse último ano, como a gente vem avançando a plataforma ArcGIS, e, obviamente, o motivo da gente fazer isso são vocês, o porquê a gente avança, como a gente avança, o que a gente desenvolve, os temas que a gente escolhe, tudo isso está ligado diretamente com o trabalho que vocês vêm fazendo, com os desafios que vêm surgindo nas mais variadas indústrias das quais a gente participa e oferece a nossa tecnologia. A forma como eu tenho preparado essa apresentação, vamos dizer assim, é um abrir de portas para o que vai seguir na nossa agenda. Então, eu espero dar para vocês um retorno, um relatório, vamos dizer assim, alto nível de tudo que tem de novidade, tanto do ponto de vista de funcionalidades, mais ligado ao tema tecnológico, quanto ao que a gente está lançando de novo também em termos de produto dentro do que é a plataforma ArcGIS. Para que vocês possam se situar em como a gente pensa a nossa estratégia de produto, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a evolução. Obviamente, a ESRI ela existe desde 1969. Ela foi uma empresa que nasceu a partir de uma demanda cada vez mais. Nós, como seres humanos, somos parte da natureza. Não existe meio ambiente do qual a gente não faça parte. E a forma da gente lidar com essa interação que a gente tem com o espaço, ela não tem outra forma de ser, digamos assim, pensada se houver ausência da geografia. E o desafio que se lançou na época foi como trabalhar com mapas, como trabalhar com análise espacial naquilo que estava começando a aparecer em termos de computação, que ainda era muito limitado no que era gráfico e tudo mais. Enfim, isso tudo deu vida ao que são os sistemas de informação geográfica, esse foi o nosso público. Daí a gente pensou que era o antigo ArcView, ArcInfo, depois veio o ArcGIS Desktop, hoje o ArcGIS Enterprise, para essa visão mais corporativa. Nos últimos anos, digamos, essa década que a gente está, a computação ela evoluiu de tal maneira que a gente já pode falar numa comunidade de mapeamento online. Uma comunidade de usuários que conseguem fazer os seus trabalhos, criar mapas, fazer análises, interagir, compartilhar informação, prescindindo da necessidade de ter uma infraestrutura robusta. Estou falando, obviamente, do que a nuvem possibilitou e o fato de hoje vocês poderem se conectar a uma solução como é o ArcGIS Online e fazerem praticamente todo o fluxo de trabalho de vocês, em alguns casos, ou às vezes empresas inteiras se baseiam nessa solução. Daí isso contou com a possibilidade de ir para o que é Location Analytics, para o que são as empresas reconhecendo o valor do mapa, a popularização disso, o que possibilitou também da gente pensar em sistemas geohabilitados, ou seja, agora a nossa missão também é entregar o poder da geografia para aqueles usuários, para aquelas empresas, para aquelas pessoas que não são especialistas, e isso também fez com que a gente pensasse outras formas de entregar a plataforma ArcGIS. Como a gente está avançando? Óbvio, ligado no que são os trending topics, os tópicos mais importantes da área de tecnologia. E aí, para citar alguns deles, o grande desafio de medição de dados. Todas as empresas estão aí criando seus cubos de dados, suas áreas de data science, e para extrair valor desse grande mundo de dados que a gente está produzindo, como pessoas conectadas. A computação, como eu citei, que vem evoluindo e possibilitando para a gente fazer coisas incríveis, com que a gente... São as palavrinhas aí, as buzzwords, inteligência artificial, deep learning, entre outras. E do ponto de vista de ciência, a gente está fazendo coisas incríveis com a possibilidade de qualquer um usar o 3D, fazer cada vez análises mais potentes com modelagens impressionantes, multivariadas e por aí vai.
Acho que muita gente conhece a nossa plataforma, então ela mantém esse conceito que ela tem um portal que centraliza, que permite que as pessoas interagem, porque tudo que é produzido ali está baseado nesse conceito de serviço. O mapa que você criou, ele está pronto para ser compartilhado com qualquer outra pessoa, que pode estar acessando de um celular, que pode estar acessando de um navegador, né? Isso é transparente para o usuário. Aberta, ela é interoperável, ela trabalha com vários padrões de mercado, né? Se liga a livrarias open source, por aí vai, e extensível. Ela vai se adequar e vai crescer de acordo com a demanda que a sua empresa tiver, que o seu usuário final tiver, com o crescimento do número de usuários, certo? Isso também tem a ver com como a gente ajuda vocês a estruturar o conteúdo que é produzido. Então, quando a gente fala de um sistema de informação geográfica, a gente não está falando só de mapas, a gente está falando de outros conjuntos de dados, de todos os tipos. O mapa que vocês geram no final, ele vem aliado a outros tipos de projeto, vocês criam aplicações para suportar a exibição e o consumo da informação. Então, tudo isso fica muito bem estruturado em termos de conteúdo dentro desse portal, né, gerenciável. E também tem tudo a ver com dar acesso a esse conteúdo ao usuário que precisa ter acesso a ele. E também dar as permissões que esse usuário, de fato, tem direito, para que ele trabalhe da maneira adequada com o dado, né, sem afetar o que tem a ver com a segurança da informação. Em termos de dados, é o mundo, né? Tradicionalmente, a gente já suportava os dados mais comuns, imagens, dados tabulares, dados vetoriais. Hoje, a gente já começa a falar de suportar Big Data, de suportar streaming de dados, né, vindo de sensores, internet das coisas. Então, tudo isso concentrado e acessível dentro de uma mesma plataforma e através dos diferentes aplicativos da plataforma. Uma outra forma da gente também falar um pouco dessa organização é o que a gente chama de 3 sistemas. Então, a gente pode falar, começando ali de alguma maneira, no que são sistemas de registro. É como vocês organizam as informações sobre os ativos de vocês, sejam eles quais forem. Se é uma prefeitura numa área de cadastro, ela está pensando no cadastro multifinalitário. Se é uma empresa de serviços públicos, por exemplo, de saneamento, ela está pensando na sua tubulação, nos medidores, entre outras coisas. Então, tudo isso está bem assentado nesse sistema de registro, que começa a gerar informação através de um sistema de conhecimento, que aí a gente passa a aplicar as ferramentas que o GIS oferece, e que, por fim, né, ele plasma, ele resulta no que a gente chamaria de um sistema de engajamento. Um sistema que vai permitir com que todas as pessoas que seriam os usuários finais, os receptores dessa informação, interagem com essa informação da melhor maneira possível, através de aplicativos móveis, através de aplicativos na web, enfim, da forma como for mais interessante para a experiência do usuário. Para que tudo isso aconteça da maneira mais adequada, da maneira mais interessante, ele nasce e se propõe sempre como um sistema aberto, que vai estar buscando se integrar com as principais padrões, standards do mercado, no tipo de serviço, livrarias e bibliotecas de análise, né, como R, baseado em Python, né, dá a possibilidade de fazer tudo o que vocês precisarem utilizando a nossa tecnologia, mais em linguagens script como Python, que é cada vez mais popular. Então, isso também é uma base, ser uma plataforma aberta. Bom, saindo desse overview e mergulhando mais profundamente nos recursos. E uma coisa que eu queria salientar para vocês aqui. Diferente de muitas, ou da média das empresas de tecnologia, de tudo que a Esri, digamos, recebe, né, ela investe 1/3 disso em pesquisa e desenvolvimento. E isso reflete em quê? Isso reflete em que a gente possa avançar com uma série de funcionalidades para vocês todos os anos. Uma que eu quero pontuar, ArcGIS, a plataforma, ela não é só sobre software, ela também é sobre conteúdo. Então, a gente tem todo um trabalho de ter um atlas, a gente chama um atlas vivo, porque ele é alimentado não só por nós, e pelos nossos distribuidores em cada país, mas também por cada um dos usuários que tornam os seus dados públicos. Cada prefeitura, cada governo estadual, no mundo todo, cada agência. E toda essa informação fica disponível para vocês trazerem como uma camada de informação para os mapas que vocês produzem na plataforma. Então, é algo muito poderoso. Para isso funcionar cada vez melhor, e eu estava citando para vocês a democratização do uso do que é essa tecnologia, a gente pensou em como melhorar as formas de criar mapas. Então, hoje, um usuário, de maneira muito simples, ele consegue fazer a geração de um mapa temático, enfim, um mapa adequado com os dados dele, de uma maneira muito bem guiada
no ArcGIS Online, por exemplo, ou no portal, ou até mesmo no desktop. Nesse pensamento de não só democratizar, mas facilitar a forma como as pessoas absorvem a informação que está sendo transmitida, a gente tem essa visão, ou esse conceito dos Story Maps. Talvez seja o tipo de aplicação preferida. A gente vai ter uma demonstração sobre ela na parte da tarde. Eu espero que vocês assistam. Para quem já usa, a gente tem uma nova forma de construir os Story Maps, então vai ser uma apresentação bastante interessante. Claro, a gente tem que avançar cada vez mais na maneira como a gente permite que os usuários mais experientes façam geração de cartografia de alta qualidade, e, obviamente, a gente vem pensando nisso. Mas a gente vê despontando um usuário diferenciado, né, que é o designer, que muitas vezes precisa usar da cartografia que é produzida por um cartógrafo, um geógrafo, enfim, um profissional de geo, em alta qualidade. Por isso, a gente trabalhou numa integração com o que é o portfólio da Adobe, e hoje um designer pode, através do Photoshop ou do InDesign, acessar um serviço de mapa e consumir isso em alta resolução e produzir o que ele precisar produzir. Campo. A gente vem investindo nos últimos tempos muito esforço em oferecer a vocês aplicações que permitam cumprir cada etapa do que é um fluxo de trabalho de campo. Desde o gerenciamento das atividades, dando a possibilidade de que vocês manejem as atividades em aberto, designem elas pessoas de campo que realmente precisam fazer, né? Passando pela capacidade de navegar e acessar o local onde deve ser feita a tarefa, dando para vocês a possibilidade de trazer a própria cartografia de vocês para essa navegação. Várias formas de captura de informação, inclusive se vocês estão sem rede, fazer essa coleta offline com o apoio de uma base de dados, que fica armazenada no dispositivo, e a gente vai ter a possibilidade aí de vocês verem uma novidade, que é o Quick Capture, numa outra demonstração, em breve. E dar também a facilidade para aqueles que levavam o mapa de papel debaixo do braço, mas esse mapa de papel não acompanha uma tabela com os atributos. Então, uma maneira de fazer isso de forma digital, né? A gente tem falado muito na digitalização dos processos, é o Explorer, que também é uma aplicação muito interessante para levar o mapa para fins de visualização no campo. No que tange edição e gerenciamento, o que eu queria destacar para vocês aqui de grande valor, vocês também vão ver uma demonstração sobre ele, são 2 pontos. A gente sempre busca melhorar os modelos que a gente oferece específico para cada indústria. A gente tem uma página chamada solutions.arcgis.com. Lá a gente pensa aplicações, modelos de dados, plugins para diferentes indústrias. E tem 70 pessoas, mais ou menos, focadas em oferecer essas soluções e melhorar elas. Foco aqui, a gente está lançando já, e cada vez mais maduro, um novo formato de dados para as empresas de serviço público, telecom, saneamento, elétrica, gás, que chama Utility Network, vocês vão ver um exemplo disso. Então, confiram, é muito interessante, ela revoluciona a maneira como as empresas lidam com seus ativos e a inteligência que elas ganham sobre a rede. Mas também, não menos interessante, a gente vai ter alguém da Autodesk falando um pouco para a gente sobre isso, a integração do GIS com o BIM. A integração da Esri com a Autodesk através de uma parceria. Isso que permite hoje é que um usuário de Autodesk, do Civil 3D, enfim, possa consumir diretamente de nós, os usuários GIS, o que a gente está produzindo como um serviço. Acrescentar lá um layer dentro do Autodesk, no software do Autodesk que ele use, ou que a gente possa importar diretamente no ArcGIS Pro um BIM gerado por um software do Autodesk. Então, é extremamente interessante essa integração. Não poderia deixar de citar como está evoluindo a visualização 3D. Já faz uns 2 ou 3 anos a gente conta com a possibilidade de qualquer usuário, através de um navegador, ver os dados 3D sem precisar de um computador espetacular, né? A gente vai ter a possibilidade de ver essa demonstração logo depois da minha fala, um pouquinho depois, eu acredito. Mas o que eu gostaria de destacar para vocês aqui é um aspecto que vem revolucionando e a gente vem investindo muito nisso. A gente já tem uma aplicação em beta, que é o tema da realidade virtual e realidade aumentada. Isso cada vez mais é uma nova fronteira da maneira como as pessoas podem enxergar a informação geográfica quando elas estão no campo, ou mesmo no escritório. Então, vocês até vão ver um exemplo disso também mais tarde. 3D não é só sobre visualização, ele também é sobre análise. E algo que a gente tem feito muito foco
é possibilitar que a plataforma ArcGIS trabalhe cada vez mais com dados volumétricos, subterrâneos, batimétricos, gere análise disso. A gente está falando de dados multidimensionais, de grandes proporções. Então, a gente vem investindo muito. Se eu pudesse destacar um deles, seria essa questão das ferramentas para volumetria. Isso também tem a ver com análise espacial e ciência de dados. Nesse, 2 pontos interessantes. A gente tem facilitado a possibilidade de vocês trabalharem com gráficos temporais dentro da plataforma. No Pro, por exemplo, a gente lançou uma série de gráficos temporais. Né? Esse casamento do mapa com os gráficos é extremamente poderoso, então a gente vem avançando nisso. Mas também no processamento. Todo o processo, toda a ferramenta que é usada dentro do Pro, ela passa a ficar guardada agora no histórico. E se vocês quiserem exportar esse histórico do que vocês fizeram durante a sessão no Pro, vocês podem. Isso vira um modelo, ou isso pode ser exportado como um script em Python. Outra forma de fazer isso, para quem não é necessariamente um usuário do desktop, né, aí a figura do cientista de dados, é o Python Notebooks. Essa é uma novidade da última versão. O que a gente fez foi dar a possibilidade de que vocês criem códigos usando tudo da plataforma através de um notebook que carrega no navegador, mas que por trás está usando toda a capacidade dos servidores da plataforma para gerar as análises e, por fim, vocês podem publicar isso como um serviço e usar a hora que vocês quiserem. Isso, óbvio, também possibilitou que a gente trabalhasse com os conceitos de Deep Learning, Machine Learning, inteligência artificial de maneira ampliada. E aí, alguns destaques que eu quero colocar para vocês. O Pro hoje já conta com algumas ferramentas de Deep Learning, então vocês já podem explorar esse ferramental. E como eu citei, outra forma de explorar essas ferramentas é usar essa novidade, que são os Python Notebooks. Imagens. A gente já vem trabalhando com isso há muito tempo. 2 pontos. A gente fez um trabalho muito grande para que vocês, que são usuários de grandes quantidades de imagem, possam trabalhar agora no que é o conceito, que está cada vez mais popular, de cubo. Então, pegar todo esse mosaico de imagem que vocês têm e habilitar a possibilidade de navegar nesse mosaico como um cubo multidimensional. Isso melhora a performance, facilita o acesso de vocês e a produção de análises históricas em um grande conjunto de imagens. Um outro seria uma nova aplicação para exploração de imagens. Esse é vamos dizer, o fluxo tradicional da fotogrametria, né? Que é você ter a cena e retirar feições daquela cena, fazer observações. O que a gente fez foi criar uma solução chamada Excalibur, e ela permite você, do navegador, acessar todo um repositório de imagens, ter a visão dessa cena projetada, né, num mapa ou com a visada da cena de fato, e que você crie feições e faça suas observações, e tudo isso automaticamente vai para o seu banco de dados, para o seu sistema de registros, e você pode usar isso no dashboard, pode usar isso em qualquer fluxo de trabalho. Análise em tempo real. Bom, a gente já vem investindo nisso, a gente tem a possibilidade de que vocês conectem os GIS de vocês para receber streams de informação de qualquer tipo de sensor, e visualizar isso no mapa, gerar análises, e esse grande conjunto de dados, né, de você estar recebendo esse stream de sensores, também pode ser analisado posteriormente com ferramentas de Big Data que a gente também oferece na plataforma. Bom, em termos de produtos, ArcGIS Online, acredito que muitos conhecem. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês, a gente vem estourando os números, mais de 7 milhões de usuários, bilhões de mapas são feitos praticamente a cada semana. E uma coisa que eu queria destacar para vocês aqui, ou na verdade 2. A gente em breve vai estar lançando um novo visualizador de mapas dentro do ArcGIS Online. Quem já quiser testar, ele está em beta, mas provavelmente até o final de outubro vocês vão começar a ter acesso a esse beta. A gente fez alguma coisa mais intuitiva do que é o visualizador hoje, então testem. E o outro, a gente está trazendo o mesmo conceito de integração com sensores, que dependia que vocês tivessem servidores próprios, para o ArcGIS Online. Então, vocês vão passar a poder fazer isso usando a nossa nuvem para que vocês comecem a trabalhar com a internet das coisas. O Pro, grande, vamos dizer, carro-chefe aí, onde a gente tem investindo muito para a questão da evolução do desktop. 2 pontos. Uma coisa que a gente já lançou, e governos, principalmente municípios. Edição de lote. Topologia e outras séries de regras.
é importante vocês checarem essa solução. Isso dá uma habilidade muito grande de trabalhar melhor com o que é o cadastro multifinalitário. Ele conta com extensões. Uma única que eu quero destacar, que é uma novidade, é o LocateXT. Ele permite vocês pegarem dados não estruturados, um relatório, um memorial descritivo, ele escaneia esse memorial e extrai as coordenadas geográficas e já gera uma camada para vocês. Então, é uma forma de vocês digitalizarem documentos e extraírem informação geográfica deles. Bastante interessante essa extensão. O Enterprise é a nossa forma de entregar a solução corporativa para vocês. Como a gente vem evoluindo ele? Grande novidade, a gente trabalhou na redução da quantidade de memória necessária para a publicação de serviços, em 95%. Isso quer dizer que, com a mesma infraestrutura, vocês conseguem publicar hoje mais serviços. E a gente está buscando avançar em outras barreiras, como alguns conceitos novos de TI, que seriam microserviços e containerização. Ele é escalável, modulado. Então, se vocês precisam trabalhar com mais imagem, com mais real-time, com mais big data, vocês têm a possibilidade de escalar novos servidores e trabalhar com esses módulos. E ele também foi pensado para essa interação departamental. Então, que cada departamento possa ter o seu próprio portal, que eles conversem entre si, que eles se sincronizem, mas eles mantenham a segurança de informação entre um departamento e outro. A gente repensou o licenciamento para facilitar. A gente sabe que tem diferentes tipos de uso dos nossos usuários. E um especial é o usuário Insights. Vocês vão ver uma demonstração sobre ele, mas eu só quero deixar um ponto sobre ele. O Insights foi uma outra maneira, uma outra aplicação que a gente pensou para que qualquer pessoa que precise trabalhar com essa visão de inteligência de negócio, explorar os dados, mas também de maneira geográfica, não só com gráficos, possa fazê-lo. Comentei um pouco para vocês sobre os templates, né, os modelos de aplicação para diferentes indústrias. A gente vem investindo e evoluindo isso cada vez mais. São modelos de aplicações, modelos de dados e uma série de plugins. Os construtores de aplicação, o Web App Builder é muito popular para quem já conhece. O que a gente está fazendo? Avançando ele para uma nova experiência, que é o Experience Builder. O que ele faz? Ele já está em beta, se vocês quiserem testar. A ideia é que, além de vocês criarem aplicações para web, que vocês também possam criar aplicações no mesmo ambiente para dispositivos móveis, nativa, e aplicações que trabalham não só com 2D, mas também com 3D. Então, é a nova onda para construtores de apps que a gente vem pensando. Se nada dessas opções já construídas ou configuráveis forem suficientes, a gente abre a nossa plataforma para vocês, para os desenvolvedores, para que vocês usem as nossas APIs e SDKs e construam as próprias aplicações de vocês. Por fim, o que são esses sistemas já habilitados que eu citei? Aqui alguns exemplos. Pensado principalmente para as empresas da área de varejo, ou que pensam a questão de cadeia de suprimentos. O que ele permite é trazer um conjunto de dados demográficos, dados espaciais, dados imobiliários, e permitir que seja tomada a melhor decisão sobre uma expansão, uma análise de canimbalismo, ou outras coisas ligadas aos fluxos de trabalho para a área comercial como um todo. A gente, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem, na lista das 1000 empresas listadas pela revista Fortune, 30% são usuários dessa solução. Indoors, essa é a forma como a gente está pensando na nova fronteira, que é o mapeamento interno. Possibilitar que vocês gerem um mapeamento de grandes áreas, grandes edificações, grandes campos universitários e gerem informações através de sensores, manejem melhor a equipe de manutenção de vocês, saibam dentro de uma edificação onde elas estão, qual o trabalho mais próximo que elas devem fazer. Então, habilitar o pontinho azul mesmo em áreas fechadas. O Hub, vocês vão ver sobre ele, foi a forma como a gente pensou para ajudar a levar o que o governo tem como missão, que é ser transparente, trabalhar com as suas políticas voltadas para o cidadão, para um outro nível. A gente tem um exemplo ótimo aqui no Brasil que abraçou esse conceito, que foi a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que não só tem um portal de dados abertos, mas vem evoluindo essa visão. Então, é algo que eu convido vocês do poder público a conhecer. A gente vai apresentar aqui também, em conjunto com o Urban, que também traz essa visão da transparência, mas voltada para o que é o conceito de planejamento urbano. Para que vocês possam, de maneira interativa, com uma visualização 3D, pensar como ocupar a cidade, como aprovar projetos que estão sendo propostos e visualizar da melhor maneira o impacto que ele vai causar, positivo ou negativo, se ele está alinhado com o plano diretor.
Então, a gente também traz essa visão. E, por fim, uma que a gente vai lançar, que é o Mission. O que é o Mission? Muitos de vocês tiveram esse desafio em situações críticas, um derramamento de óleo em uma área remota, incêndios em área remota, vocês precisam de um sistema que dê habilidade de comunicação par a par para quem está no campo tentando levantar a situação. Então, o Mission ele vem se propondo para isso. Ele vai trazer um conjunto de aplicativos e modelos e conectividade no campo para essas equipes que fazem o primeiro atendimento em situações críticas. Isso aí a gente está prevendo para o meio do ano que vem. Bom, eu encerro aqui. O que eu quero trazer para vocês a gente vai seguir evoluindo. Então, a gente já tem planejado para o próximo ano a nossa versão 10.8, no que é o ArcGIS Enterprise, o ArcGIS Desktop. Mesma coisa o ArcGIS Online, vai evoluindo, de cada 3 meses ele tem as suas novidades, e o Pro vai para a versão 2.5. E esses são os grandes temas. A gente vai continuar avançando em inteligência artificial, IoT, na questão do indoors, cada vez mais opções de análise que integrem não só a visão do espaço, mas também do tempo. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai evoluir tudo isso que eu falei durante as demonstrações e com os cases dos nossos clientes. Eu desejo uma ótima conferência para vocês e muito obrigado pelo tempo de vocês.